Que grande alegria é estar mais uma vez diante de vocês, povo eleito, povo amado, muito antes da fundação do mundo, e a cada vez que estou diante de vocês, eu sinto um misto de temor e muito amor. Temor porque estou diante de pessoas preciosas para Deus, pessoas das quais Cristo morreu na cruz. Por isso são pessoas caras, e não podemos tratá-los como baratos, aquilo que custou caro para Deus. Mas muito amor também. A Igreja Unida, desde sempre, desde o primeiro culto que vim com a minha família, a Igreja Unida despertou em nós amor, fraternidade. Nos sentimos adotados aqui e lembramos com muito carinho do primeiro dia que a nossa família veio visitar a igreja. A gente chegou ali no culto de domingo à noite também, e ficamos lá atrás, quando o pastor Roster pediu para que a igreja nos abraçasse, e logo em seguida ele anunciou que estávamos indo ser membros da igreja. Ele anunciou e se antecipou, mas de fato era como se o pastor já conhecesse o nosso coração. E muitas vezes o Senhor faz isso, realmente testifica no coração do pastor da igreja este sentimento. E de fato isso aconteceu. Quando ele disse isso, eu perguntei a mim mesmo, mas quem disse isso a ele? Quem o revelou? Provavelmente foi o Espírito Santo. Já nos sentimos famílias dessa igreja e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, que está nos acompanhando em casa. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amada igreja, eu os convido a abrir suas Bíblias no livro de Neemias. Leremos o capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Neemias, capítulo 1, do 1 ao 11. Assim diz a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, louvamos o teu precioso nome, Pai. Não somos dignos, Senhor Deus, de estar diante de ti, Pai, mas eis o milagre, Pai. O Senhor ouve nós, seres humanos tão limitados, tão pecadores, Pai. O Senhor nos ouve, Pai. O Senhor está nos ouvindo, o Senhor está aqui neste momento, Pai. Abra o coração do teu povo.
Abre a mente do teu povo, Senhor Deus, para que a tua palavra encontre solo fértil, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, em todos os momentos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é: por onde começa a restauração? Por onde começa a restauração? Quando tudo está em ruínas, a sua família, a sua igreja, a sua cidade, a sua missão divina, por onde você começa? Essa não é apenas uma pergunta existencial, amada igreja. É uma pergunta que define líderes, molda chamados e também molda a história do povo de Deus. Essa foi a realidade devastadora que atingiu e alcançou Neemias na cidadela de Suzã. Esta pergunta mudaria para sempre o curso da sua vida. Neemias, como vocês sabem, era um judeu exilado no exílio babilônico, vivendo sob o domínio da Pérsia, servindo como copeiro do rei Artaxerxes no ano 445 a.C. Ele aparece nas escrituras em Suzã, a capital do império, ocupando um cargo de confiança no palácio real. Seu nome, Neemias, significa o Deus que consola. E isso faz jus ao seu chamado, à sua missão divina. Deus o levantou para trazer consolo e restauração ao seu povo, num dos períodos mais críticos do Antigo Testamento. Mesmo desfrutando do prestígio da corte, do conforto da corte, Neemias, ao ouvir sobre os escombros de Jerusalém, não apenas se entristece, ele ora, ele não reclama, mas ele reage e também não reage com planos apressados. Neemias se volta ao Deus da aliança e a sua primeira atitude é a de se humilhar, é a de orar, é a de jejuar, é a de se arrepender. Mais do que reconstruir muros, Neemias participa da renovação de uma nação, da fé de um povo. Hoje também nos deparamos com ruínas. É verdade. Estamos lidando atualmente com famílias desestruturadas, divórcios que aumentam, famílias quebradas, dúvidas e missões de vidas apagadas. O número de pessoas que se declaram sem religião, principalmente entre os jovens, tem crescido. Em muitas partes do mundo, estamos enfrentando guerras e colapsos morais. Bebês e crianças estão sendo exterminados. E a gente também tem enfrentado colapsos morais, espirituais e sociais em alta escala. Mas essas rupturas não são novidades. Desde o Gênesis, enfrentamos esta onda de ruínas e restauração. Ruínas e restauração. Ainda que estejamos em outro tempo e lugar, o mundo ao nosso redor se parece em muitos aspectos com os escombros que Neemias enfrentou. E é justamente por isso que a sua história nos alcança. Talvez hoje você mesmo esteja diante dos escombros da sua vida. Talvez você hoje esteja se perguntando: Deus, por onde começa a restauração? Por onde começar a restauração? E à luz do texto que acabamos de ler, aprenderemos 3 verdades espirituais e fundamentais para as nossas vidas. São lições que não apenas marcaram a vida de Neemias, mas prova como Deus atua em tempos de crise. Por onde começa a restauração? E a primeira verdade é que a restauração começa quando oramos com base na fidelidade de Deus. A restauração começa quando oramos na fidelidade de Deus. Neemias 1, do versículo 1 ao 5, Neemias diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. A restauração começa quando oramos com base na fidelidade de Deus. Neemias, ainda exilado na cidadela de Suzã, ouve as primeiras notícias que devastam seu coração. Ele não poderia permitir que a terra da sua família, a terra do seu povo continuasse arrasada. Por isso, Neemias se enche de tamanha comoção, de tamanho desconforto. E assim acontece grandes mudanças em nossas vidas. A gente recebe, de repente, um desconforto celestial, um santo desconforto. Quando Deus quer levantar um político sério, por exemplo, Deus coloca esse desconforto no coração dele. Quando o Senhor quer levantar um jovem seminarista, o Senhor coloca esse desconforto no coração dele. Ainda há muito a ser pregado, ainda há muito a ser falado, ainda há muito a ser feito. Toda vez que o Senhor faz uma restauração através da vida de alguém, ele coloca um santo desconforto. Então, Neemias não age. Ele não é impulsionado pelo pragmatismo. Neemias não age antes de orar. A palavra de Deus diz aqui em Neemias que Neemias se assenta, chora, lamenta, jejua e ora. Esses verbos não só demonstram que Neemias se derramou diante de Deus, eles compõem um padrão bíblico da postura de líderes que enfrentaram também crises nacionais, como Esdras, Moisés e Daniel. Neemias está imitando aqueles que vieram antes dele. Vejam que lição preciosa. Imitar aqueles que tiveram sucesso antes de nós e não desprezar a história. Neemias está se baseando, e está baseando a sua postura na postura dos grandes homens de Deus do passado. Neemias, então, age no padrão. Ele se assenta, chora, lamenta, jejua e ora. Deus nos ensina, através de Neemias, que antes de levantar muros, é preciso se ajoelhar. Antes de fazer algo importante, é preciso se ajoelhar em espírito de humildade e humilhação diante de Deus. As palavras registradas no 5º versículo, no versículo 5, é o coração dessa seção de versículos. Vejam como Neemias ora e ora baseado na palavra. Neemias diz primeiro: Senhor, Deus dos céus. E este título afirma a soberania de Deus, que está sobre todos os reinos, principalmente o reinado de Artaxerxes. Foi Esdras que orou também assim. Neemias imita mais uma vez Esdras. Então ele ora: Senhor, Deus dos céus. Mas Neemias continua e diz: Deus grande e temível, proclamando e indicando a majestade e a santidade de Deus. Terceiro, Neemias diz que guardas a aliança e misericórdia, apontando para a fidelidade de Deus, as promessas feitas ao seu povo. Percebam, essa oração é bonita, porque ela está profundamente enraizada na palavra de Deus. E se o povo de Deus conhece a palavra de Deus, ele ora a partir da palavra. Há um segredo bonito aqui. Orar a palavra de Deus. Falar sobre a palavra de Deus. Lembrar das promessas bíblicas de Deus sobre as nossas vidas. Neemias começa a restauração não com uma oração qualquer, mas uma oração firmada na palavra de Deus. É como a diferença entre uma criança de 1 ano e 11 meses, que bate na porta de um estranho, e uma criança de 1 ano e 11 meses, que bate na porta do escritório do seu pai. Deus nos promete abrir e nos ouvir. Quando estou lá estudando, ou quando estou lá trabalhando, na porta do meu escritório, eu não consigo resistir às batidas do Pedrinho nela. E ele começa a dizer: papai,
papai, papai. E ele vai repetir isso até eu abrir. Então eu digo, oi, Pedrinho. Então ele está vivendo. Então ele fica, papai, Pedro, Pedinho. Então eu levanto do escritório. E posso estar diante da reunião mais importante da minha vida. Ou posso estar orando, ou lendo a palavra, estudando a palavra. Eu levanto da minha mesa, abro a porta do meu escritório e o deixo entrar. Quando a gente ora a palavra de Deus, a gente está batendo na porta do nosso Pai. Mas o nosso Pai nos prometeu biblicamente que Ele abriria a porta, nos ouviria e nos abraçaria. Orar a palavra de Deus é um segredo que muitas vezes a sua igreja tem se relegado e tem se esquecido. A gente precisa orar a palavra de Deus e lembrar a Deus da sua palavra. Não porque Deus é um ser de difícil memória, mas porque quando oramos baseado na palavra, estamos orando baseado naquilo que Deus já nos revelou de antemão para nós. Nós somos amados e Ele prometeu nos ouvir. Nós somos amados e Ele nos prometeu escutar. Já não é o bastante para orarmos? A oração bíblica, de fato, é um milagre cotidiano. Vejam bem, o Deus Santo dos céus, grande e poderoso Rei, se inclina para ouvir pecadores tão pequenos e limitados, servos tão simples e tão supérfluos como nós somos. É um milagre Deus te ouvir. É um milagre Deus ouvir as tuas orações. Mas a palavra de Deus nos garante que perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Salmos 145, versículo 18. Amados irmãos, toda oração eficaz começa com a lembrança de quem Deus é. Quem Deus é. Ainda que Neemias não tivesse conhecido pessoalmente o Cristo, eu tenho e lhes asseguro com toda a certeza, Cristo conhecia profundamente e completamente Neemias. Neemias. Antes que Neemias existisse, Cristo já era. Isso está em João 5, versículo 8. Mesmo tendo encarnado séculos depois, Jesus é o Verbo eterno, o Deus que inspirou as escrituras que Neemias amava, o Senhor a quem ele orava, o rei diante de quem ele se curvava. Neemias se ajoelhou buscando misericórdia para um povo culpado. Cristo é a própria misericórdia encarnada, vindo ao mundo para derramar o seu sangue pelos culpados. Neemias chorou diante dos escombros de Jerusalém. Cristo chorou pelos pecados do mundo. Neemias jejuou por restauração. Cristo foi rejeitado para que a restauração fosse possível. Neemias apontou para a restauração dos muros. Jesus é a própria restauração do mundo. Você conhece o Deus a quem ora? Você tem orado continuamente a palavra de Deus? Ou o seu coração, ou a sua oração é movida apenas pelo desespero? Ou até mesmo pelo ócio? Impressionantemente, tem gente que ora também pelo ócio. Não estou fazendo nada, então vou orar aqui agora. Não estou fazendo nada, vou lá bater na porta do meu pai. A sua oração tem sido movida pelo desespero, pelo ócio, ou tem sido enraizada pelas Escrituras Sagradas? Você crê na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parece em ruínas? Amada igreja, orar não é tentar mover a mão de Deus, como diz uma música, mas é alinhar o coração ao seu caráter e promessas. É lembrar que mesmo aos escombros da vida, Ele continua sendo o mesmo Deus, soberano, Rei, justo, mas também amigo fiel. Por onde começa a restauração? Começa quando reconhecemos quem Deus é, a partir da nossa própria teologia de quem Deus seja, e nos voltamos a Ele em oração. Mas por onde continua a restauração? Por onde continua a restauração? E a segunda verdade é esta. A restauração continua quando confessamos nossos pecados com honestidade e responsabilidade. No versículo 6 ao 7,
Lemos: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A restauração continua quando confessamos os nossos pecados em honestidade e responsabilidade. A segunda parte da oração de Neemias mergulha na sua própria confissão. Após reconhecer a fidelidade de Deus à aliança, lá no versículo 5, Neemias contrasta isso com a infidelidade do povo. Neemias se inclui na confissão do seu povo, reconhecendo que também é pecador. E essa postura também é padrão dos antigos. Neemias, Esdras, Moisés e Daniel também oraram assim. Eles se colocaram como pecadores também. Eles não somente oraram pelo povo, mas também se incluíram como parte desse povo pecador. A confissão aqui não é superficial. Neemias não está apenas orando uma oração bonita. Por muito tempo, na memória da nossa igreja, ouvimos críticas sobre orações bonitas, mas carregadas da superficialidade, do vazio de uma vida não coerente com a oração. Então, ouvíamos críticas que diziam, aqueles que dizem, ó Senhor Deus, ó grandioso Deus, essas críticas diziam que eles oravam bonito, mas não viviam aquilo que oravam. É possível sim a gente orar a Bíblia, é possível sim orarmos de uma maneira bonita, mas não vivermos em consonância, em simetria com aquilo que oramos. É bem possível, mas Neemias não é essa pessoa. Neemias se derrama diante de Deus e a sua oração é completa, honesta e responsável. Neemias, no versículo 7, ele diz, mandamentos, estatutos e juízos. E isso significa que o povo de Deus pecou gravemente contra Deus. Isso significa que Neemias está dizendo, olha, isto é tudo que fizemos. Todo esse erro, toda a gravidade do nosso pecado está diante de ti, ó Senhor. Eu não estou escondendo nada diante de ti. Este é todo o meu erro, irmão. Obrigado, viu? Este é todo o meu erro, todo o meu erro. E muita gente ora e não reconhece seus pecados por completo. Quando nós oramos sem reconhecimento por completo de nossos pecados, escondendo ali, na brecha do nosso coração, aquilo que não queremos confessar, não estamos sendo honestos e sinceros diante do nosso Senhor, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe. Quando oramos simplesmente, Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Amada igreja, o que precisamos fazer é orar pecado por pecado. E, se possível, nos lembrar dos pecados dos nossos dias. Dá nome ao pecado e expulsa, às vezes, os demônios que nos assombram. Qual é o seu pecado? Qual é o nome do seu pecado? Admita-o diante de Deus. A restauração começa quando temos a coragem de dar nome aos nossos pecados e admiti-los diante do Deus que tudo vê e que tudo sabe. Qual é o nome do seu pecado? É isso que Neemias está fazendo. Ao dizer mandamentos, estatutos e juízos, Neemias está nos revelando que o povo de Deus havia quebrado gravemente a lei, a aliança de Deus. E isto é tudo. Ele está derramando todo o seu coração e não guardando algo para depois. É como se Neemias morresse
e tivesse a última chance de orar? O que você faria se estivesse diante da morte? Ou estivesse diante da volta de Jesus? Eu lembro que, atacado pelo filme Deixados para Trás, a minha infância foi perturbada por este evento que poderia acontecer sem eu perceber. No filme Deixados para Trás, a teologia que está por trás é a teologia que prega que o Senhor pode vir e a sua igreja não perceber. Nós não cremos nisso, graças a Deus. Nós cremos na palavra de Deus, que diz que quando Cristo vier, todo olho verá. Não haverá surpresa, não haverá arrebatamento secreto. Não haverá. Mas eu, uma criança, uma pobre criança, acreditava naquilo. E eu tinha sonhos. E uma vez, eu tive um sonho que perturbou a minha noite. O sonho mostrava eu chegando na minha escolinha, que eu era aluno da 4ª série. Então eu chegava lá e percebia que alguns dos meus amigos não estavam lá, alguns amigos da igreja. E eu olhava para o campo de futebol, aquele campo de futebol que eu não gostava, porque até hoje não sei jogar futebol. Eu olhava aquele campo de futebol e via os meus amigos subindo num espiral e Deus os levando. E eu perguntava, o que está acontecendo? Então, no cantinho lá da minha escola, numa sala qualquer, havia uma moça aplicando uma injeção. Veja como criança, toda criança, basicamente, geralmente, odeia tomar agulhada, tomar injeção. E para mim, a marca da besta era uma injeção. Então, para ir ao céu, eu deveria o quê? Enfrentar a injeção. Então, eu com muita coragem, na 4ª série, no meu sonho, claro, eu disse, me dê a injeção, me dê a injeção. E a mulher deu a injeção em mim. Eu recebi a marca do Senhor e subi em espiral para os céus numa segunda vinda, numa segunda volta de Cristo. Olha que loucura. Mas veja, acordei chorando, acordei triste, mas veja como era permeada as nossas cabeças antigamente. Uma criança pode ficar aterrorizada por mentiras. E vendo aquele filme, fui extremamente confrontado e aterrorizado. Isso não acontecerá dessa forma. Mas se isso acontecesse, qual seria a sua última oração? Você confessaria todos os seus pecados a Deus? Você abriria o seu coração em sinceridade e honestidade diante do Senhor? Os pecados que não confessamos são como entulhos de lixo que estão entre Deus, a graça de Deus, o amor de Deus e a sua igreja. Precisamos confessar os nossos pecados para varrer os nossos corações, para retirar este entulho que há neles. Até quando você vai continuar a levar este peso, o peso do pecado, enquanto Cristo te oferece leveza, paz e alívio? Deus está falando com vocês. É por meio de Cristo, de fato, que temos acesso ao trono da graça, onde confessamos nossos pecados com esperança, segura de perdão. O apóstolo João nos lembra, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Você tem confessado os seus pecados com honestidade diante do Senhor? Ou também tem se escondido através de justificativas, racionalizações e comparações? Ah, Senhor, eu tenho feito isso, mas também olha o fulano lá. Você tem se escondido atrás de comparações inúteis como essa? Há descanso para o coração que confessa, a consciência tranquila para aquele que se deita ao dormir. E talvez, para mim, esta seja a melhor consequência de estar honesto e sincero diante de Deus, a consciência tranquila. Como há prazer na santidade de Deus. E um dos prazeres da santidade de Deus é deitar e recostar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque não ofendi, porque não machuquei, não maltratei, não fiz nada contra a minha família e, sobretudo, não fiz nada contra o meu Deus naquele dia. É muito bom deitar a sua cabeça e dormir em paz, com a consciência tranquila. Isto é fruto daqueles que confessam seus pecados diante do Senhor. Lembre-se, amada igreja,
Santos não são aqueles que nunca pecam. Santos são aqueles que não desistem de confessar seus pecados. Por onde continua a restauração? Quando deixamos de nos justificar e começamos a nos humilhar diante do Deus que perdoa. Mas por onde se manifesta a restauração? E a terceira verdade é esta: a restauração se manifesta quando nos colocamos à disposição de Deus. A restauração começa quando nos colocamos diante à disposição de Deus. Neemias, capítulo 1, do 8 ao 11, diz: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. A restauração se manifesta quando nos colocamos à disposição de Deus. O ponto alto, de fato, da oração de Neemias ocorre aqui, nos versículos 8 a 11. Depois de exaltar a fidelidade do Senhor, ele faz no versículo 5. Confessar o pecado do povo, ele faz isso no versículo 6 e 7. Ele agora invoca as promessas da aliança como fundamento da sua esperança. Veja, ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Essa é uma expressão também típica dos líderes do Antigo Testamento ao intercederem com base na aliança. Isso está descrito em Êxodo 32, versículo 13. Salmo 106, dos versículos 4 a 5. Neemias, como eu disse anteriormente, não está informando a Deus como se Deus tivesse algum problema de memória, mas está orando com base no que Deus mesmo revelou, no que Deus mesmo prometeu. A referência implícita a Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao 4, onde o Senhor promete restaurar o seu povo, se o seu povo se confessar e se voltar a ele. Neemias, então, ora com equilíbrio, reconhece a justiça do juízo de Deus, mas clama pela graça da restauração. Ele confia que o mesmo Deus que espalhou é fiel para juntar. Neemias confia que o mesmo Deus que provocou a ferida é fiel para curá-la. No versículo 10, ele reafirma a identidade do povo. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. E também a linguagem remete ao Êxodo, capítulo 6, versículo 6, e também a Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34. E é importante ressaltar todas essas referências bíblicas, porque Neemias, como eu disse, não está batendo na porta de um estranho. Neemias está batendo na porta do seu pai, que muito o conhece, e ele também é filho deste pai. Mas o versículo 11 marca a transição da oração para a ação. Neemias encerra com uma afirmação aparentemente simples. Ele diz simplesmente: nesse tempo, eu era copeiro do rei. Sabe o que isso significa? É que Neemias ocupava um alto cargo de influência ao lado do rei Artaxerxes. Ser apenas um simples copeiro era um sinal de que a sua posição era sim uma posição muito privilegiada. Então Neemias, após a oração, tem um estalo na cabeça. Eu sou a pessoa mais próxima do rei Artaxerxes. A minha posição é uma posição de influência. Eu posso fazer algo. Após Neemias orar, jejuar e lamentar, Neemias entende que sua posição não é o acaso, mas providência de Deus.
Sua profissão, ser copeiro do rei, torna-se um canal de obediência, um instrumento de Deus para abençoar o seu povo naquela época. Deus usa as pessoas certas, na hora certa, no tempo certo. O Senhor nos ensina, através da oração de Neemias, que oração e ação não se separam. Quem ora com o coração quebrantado diante de Deus está pronto e disposto a se levantar e a obedecer. Este é o resultado de uma oração sincera. Está disposto a se levantar e a obedecer a palavra de Deus após se derramar diante dele. Neemias não tem problema de deixar para depois. Neemias não passa aqui pela procrastinação. Neemias não está vivendo aqui uma oração inútil e supérflua. Neemias se derramou, confessou seus pecados a Deus e agora Neemias está disposto a ser resposta da sua própria oração. É por isso que aquele que confessa os pecados com honestidade e sinceridade sempre recebe do Senhor, da parte de Deus, vigor, novas forças e restauração também. Imagine você que é desafiado por aquele pecado que não abandona. Mas a sua oração é supérflua, é rasa, é vazia, sem ligação com as palavras do Senhor. Então, você ora e depois de orar ainda se sente oprimido por aquele pecado. Mas imagine também você, diante de Deus, arrependido, frustrado, magoado, chorando, quebrantado diante de Deus. E Deus então derrama sobre você a graça, a força, a misericórdia e tudo que é preciso para se recuperar e para se restaurar e para nunca mais pecar daquela forma. Então Neemias acaba a sua oração e diz: eu recebi novas forças e por isso eu obedecerei a Deus. Por isso é possível, através da graça, através do amor, através desta nova força, se levantar e obedecer a palavra de Deus. Quantas vezes pedimos para que Deus levante alguém e esquecemos que esse alguém pode ser a gente. Quando estávamos com a Cracolândia diante da igreja, orávamos: Senhor, faça alguma coisa. Senhor, intervenha sobre nossas vidas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que colocou essa disposição de obedecer no coração de cada membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Quando a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo passou a orar dizendo: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a estas pessoas, o Senhor começou a transformar o lugar onde estamos. Quando a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo se colocou como agente de resposta das nossas orações, o Senhor nos levantou para abençoar aquelas pessoas que estavam lá nas ruas, reverendo João Galo. Você sabe muito bem disso. Liderando o povo e sabendo disso. Quantos de nós fomos às ruas, pregamos, evangelizamos e ajudamos pessoas que estavam naquelas condições? É isso que o Senhor faz em nossos corações. Coloca à disposição para obedecê-lo. Neemias entendeu isso. Mas mesmo sua entrega sincera e derramamento diante de Deus ainda não foi capaz de mudar homens falhos, infinitos e pecadores como o povo de Israel era. Por mais que ele tenha liderado reformas e edificado muros, Neemias jamais poderia restaurar aqueles corações plenamente, ou purificar o templo do Deus vivo. Por isso, e é por isso que Cristo se ofereceu em nosso lugar. Cristo se entregou por inteiro a nós. Somente Deus poderia suportar a fúria de Deus. Somente Cristo poderia suportar e nos substituir diante dos pecadores. Cristo é ambas as coisas, Deus verdadeiro e homem perfeito. Ele assumiu a culpa em nosso lugar, satisfez a justiça de Deus e abriu um novo caminho de restauração. Cristo não está reconstruindo agora muros de pedras, como Neemias reconstruiu, mas reerguendo pecadores caídos e fazendo de nós
um templo vivo que ele gosta de habitar. Neemias nos inspira, é verdade. É verdade, a história de Neemias nos inspira, mas é Cristo que nos salva. Por isso, se hoje você se sente fraco, insuficiente ou incapaz, lembre-se, amada igreja, não é a sua entrega que restaura qualquer coisa, mas foi a entrega de Jesus que nos restaura. Ele é a resposta definitiva de Deus à oração de todos os tempos. Cristo foi enviado a nós como resposta final a todas as nossas orações. E porque Ele se deu por nós, nós agora podemos nos oferecer também. Porque Ele se deu por nós, nós agora também podemos nos oferecer em expressão de gratidão e missão no reino de Deus. Que prazer maravilhoso foi nos delegado. Atuar juntamente com Cristo na sua própria história. É comum que cristãos enfrentem a tentação de separar fé e trabalho, espiritualidade e profissão. Mas a leitura do livro de Neemias nos mostra que Deus utiliza todas as esferas da vida para nos tornar púlpitos e para o cumprimento de sua missão. Mesmo como copeiro do rei, Neemias reconhecia que a sua posição fazia parte do plano redentor de Deus. A fé cristã, amados irmãos, não nos livra do mundo, mas nos convida a restaurá-lo. Toda vocação é sagrada quando colocada a serviço do reino. Você vive sua vida com temor diante do Deus, você reconhece que a sua profissão, as suas habilidades, a sua posição de influência são instrumentos para participar da obra da restauração de um povo? Você está disposto a ser a resposta à sua própria oração? Amada igreja, por onde se manifesta a restauração? Quando nos colocamos à disposição de Deus com fé, temor e fidelidade no lugar onde Ele nos plantou. Concluindo, por meio da história de Neemias, Deus nos ensinou aqui 3 verdades. A primeira, a restauração começa quando oramos com base na fidelidade de Deus e não na nossa força. Amém? Segunda verdade, a restauração continua quando confessamos com honestidade e responsabilidade e não terceirizando a culpa. Terceira verdade, a restauração se manifesta quando servimos com temor e vocação e não como quem separa a fé de obediência. As promessas que Deus fez aos patriarcas do Antigo Testamento, de uma terra, de um povo e de bênção às nações, jamais se cumpriram plenamente em Neemias, apesar da sua obediência e apesar do seu derramar. Ainda que os muros tenham sido reconstruídos no segundo êxodo, e o povo tenha voltado do exílio, a restauração estava longe de ser completa. O pecado ainda reinava, os corações continuavam endurecidos e a glória do Senhor não havia retornado ao templo como nos dias de Moisés ou Salomão. No final do livro de Neemias encontramos e descobrimos que depois da reconstrução dos muros, os judeus que ali habitavam usaram os muros para suporte de suas tendas. O povo continuou a pecar e usaram os muros para que amarrasse suas tendas e vendesse coisas ali ao redor do muro. Mas as promessas bíblicas apontavam para algo maior. As promessas bíblicas apontavam para aquele que haveria de vir, o verdadeiro descendente de Abraão, em todas as famílias da terra seriam abençoadas, como a promessa descrita em Gênesis 12, versículo 3. Cristo
é a semente prometida, o rei da linhagem de Davi, o servo sofredor de Isaías, o templo restaurado que não foi feito por mãos humanas, como as promessas escritas em João, capítulo 2, versículo 21. Enquanto Neemias orava para que Deus agisse, Deus já havia prometido agir de forma definitiva. Cristo é a solução perfeita. Ele está reconstruindo muros, redimindo corações, e não só apenas reunindo exilados geográficos, mas atraindo todos os filhos das nações a si. Como pai, que alegria saber disso. Que Cristo olhou para Pedro e disse: você é filho de Paulo, mas também é o meu filho, e eu atrairei todos os filhos de todos os pais a mim. A mim. Esdras participou, em Neemias capítulo 8, participou de um grande movimento que levou ao divórcio, porque Esdras pretendia levar pureza ao povo de Deus daquela época. Cristo não é assim. Cristo reúne todos os seus povos, porque não pela sua nacionalidade, mas por causa da sua identidade. Nós somos filhos de Cristo, por isso adotados nesta grande família. Cristo nos adotou, Cristo o adotou e o incluiu na sua santa família. Por isso que a promessa de purificação de um povo e de reunir um povo inteiro por um só, acontece plenamente em Cristo. Enquanto Neemias orava para que Deus agisse, Deus já havia prometido agir de forma definitiva. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve que todas as promessas de Deus têm o sim em Cristo. Ele é o cumprimento da aliança abraâmica, Cristo é o cumprimento da aliança mosaica, Cristo é o cumprimento da aliança noética, Cristo é o cumprimento da aliança davídica. O Senhor, o intercessor fiel que se colocou na brecha, ele é o enviado que se tornou a própria resposta dos céus às orações da terra. Enquanto Neemias disse: concede-me para que eu seja bem-sucedido hoje, Cristo disse naquela cruz: está consumado. Por isso, todas as esperanças que Neemias carregava no coração, todo o seu anseio de ver a restauração de um povo, um templo novo, a renovação da aliança, a presença gloriosa de Deus entre os homens, tornaram-se carne e sangue em Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, o Filho prometido, o nosso Salvador ressurreto. A Igreja de Cristo, em todas as gerações, enfrenta os escombros de um mundo caído. Mas Deus ainda está restaurando. Deus ainda chama Neemias. Deus ainda está levantando servos. Levantou servos no passado. Está levantando servos neste momento. E ainda continuará a levantar novos servos. A Bíblia hebraica, infelizmente, termina no livro de Neemias. Cronologicamente, os judeus só leem a história ao final de Neemias. A história do povo judeu, para eles, acaba aqui, sob o domínio do Império Persa. Mas graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor, que a história do povo de Deus termina em Apocalipse. Louvado seja o teu nome. Como é viver sem a esperança escatológica? O povo judeu acaba ali com a perseguição do Império Persa. Nós terminamos as nossas vidas sob o domínio do senhorio e do reino de Cristo. Na Nova Jerusalém, os muros nunca mais serão destruídos, porque o Cordeiro será nossa luz e segurança. E ali todo lamento, todo choro será transformado em louvor. E enquanto esse dia não chega, amada Igreja Unida, o chamado permanece. Ore com base na palavra de Deus, confesse com honestidade, sirva com temor e alegria e aguarde com esperança, como quem já ouve ao longe, o som das trombetas.
até que a restauração seja completa, até que cantemos com todos os remidos diante do trono e do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 12, que diz, João diz, depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue a abençoar e a despertar a sua amada Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo a participar desta imensa e tão privilegiada restauração. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, oramos com honestidade, sabendo que o Senhor está diante dos nossos corações. Clamamos a Ti por Tua intervenção, para que o Senhor derrame sobre nós o vigor, novas forças, poder, graça e capacidade para perdoar. Queremos, Senhor, e clamamos a Ti para que o Senhor restaure os nossos corações, mas também desejamos que o Senhor nos use para restaurar o Teu povo sobre a terra, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Perdoa os nossos pecados. Traz-nos à memória aquilo que escondemos, Pai, para que confessemos com honestidade, com sinceridade e verdade. Que o Teu nome seja exaltado e que a cada confissão de pecado, que a cada gesto de obediência, que a cada movimento que fazemos, Pai, diante da Tua palavra, Senhor Deus, seja gestos que nos aproximem e que nos tornem a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, Pai. Leva-nos, Senhor, a um caminho de santidade, Pai. Eu lembro que é assim que começa um verdadeiro avivamento, Pai. Quando o Teu povo se entrega à Tua palavra, quando o Seu povo se confessa e se derrama diante de Ti, e quando o Teu povo se levanta para agir como agentes da justiça divina, Pai. Usa-nos, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que esta igreja continue a ser o púlpito que Deus gosta de pregar. Em nome de Jesus. Amém.